Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui com vocês analisando e traduzindo a obra de William Russo, Composing Music. Nós estamos na metade do capítulo 14, referente à música e imagem, no subtítulo Instrumentos de sopro e corda. Vamos ver. Então, muito do que William Russo, tenho discutido aqui é aplicável para instrumentos de corda e sopro. No exemplo P, eu tirei vantagem da grande especificidade da flauta. Vemos aqui o exemplo P. E aqui está um dueto para flauta e oboé, como podemos ver aqui no exemplo Q, certo? Aí vamos pular logo para o exercício 5, que diz o seguinte. Escreva uma peça curta, 1 ou 2 minutos de duração, para 2 instrumentos de sopro, preferencialmente em diferentes alcances, assim como a flauta e o fagote. 2. Use papel de arte e canetinhas. 3. Empregue todos os recursos que foram dados nesse capítulo e utilize seu conhecimento das qualidades específicas de cada instrumento para o qual você está escrevendo, ok? No exemplo R, que é para violino e cello, eu fiz o uso de duas características especiais dos instrumentos de corda, pizzicato e slap pizzicato. Vemos aqui o exemplo R, certo? Sobre o exemplo S, ele diz: em adição a essas características especiais, você deve se familiarizar com suas características não usuais e extravagantes, como o som produzido pelas madeiras quando são digitadas, mas não sopradas, como o recurso mostrado no exemplo S. Quando você escreve em sincronia para 2 ou mais instrumentos, é sábio usar rítmicas verdadeiras, como mostrado abaixo no exemplo T. Vejamos ele aqui. E aí podemos passar para o subtítulo The Canon, que pode ser entendido como o cânone, certo? Então, o cânone consiste em 2 ou mais vozes idênticas, mas começando em pontos diferentes. Cânones funcionam bem com os recursos discutidos nesse capítulo, e eu, William Russo, mostrarei a você como se parecem. Então vamos ver aqui no exemplo 1. Após analisar o exemplo 1, vamos partir para o exercício 6. Escreva um cânone para 2 instrumentos, como no exemplo 1. Escreva por inteiro e use cores diferentes para cada instrumento. Muito simples o conceito de cânone, certo? Aí podemos partir para o subtítulo Música Verbal, que diz o seguinte: outra forma de música e imagem é a música verbal, como se pode ver aqui no exemplo V, certo? Exemplo V, cujo título é Battle, que é batalha. Aí ele dá aqui muitas coisas escritas. E aí a gente pode ler realmente uma música verbal. Vamos ver aqui o exemplo W. Ó. O exemplo W é o seguinte: ele mostra a música verbal combinada com os mais básicos recursos da música e imagem. Em adição, faz uso de quadrados, que ajudam na performance. O numeral romano 4 mostra aos tocadores de corda para usarem sua quarta corda, a mais grave, quando indicada. Certo? E aí podemos ver o exemplo W. Aí partimos para o exercício 7, que diz o seguinte. Número 1. Escreva um exemplo de música verbal utilizando um dos 2 métodos discutidos. Use 3 a 5 instrumentos e não deve durar menos que 2 minutos, ok? Aí vamos passar para instrumentos de teclas e sobre isso vamos ver o seguinte. Ó. Quando escrevendo para instrumentos de teclas, você talvez vá querer usar grupos, que são várias teclas pressionadas tanto com as 2 mãos quanto com os antebraços. O processo do exemplo X se diferencia entre conjuntos de notas pretas e conjuntos de notas brancas. Em C, eu mostrei um método de indicar grupos mistos de notas pretas e brancas. Eu utilizei claves de Sol e Fá aqui, mas sinta-se livre para usar apenas uma linha diretriz se precisar. A duração do grupo é indicada pelo tamanho da caixa. Então vamos ver o exemplo X. Ele tem aí caixas brancas e pretas, caixas que se estendem às 2 claves, 2 pentagramas no caso, né? E caixas de diferentes durações. Exercício 8, vamos lá. Número 1. Escreva uma peça para piano de 30 a 60 segundos. 2. Use grupos e acordes como no exemplo X, assim como outros recursos da música e imagem. 2 mãos permitem 2 partes. 3. Use uma linha diretriz ou 2 pentagramas, como quiser. E aí vamos partir então para o último subtítulo desse capítulo, que é, o penúltimo, né? Mais sobre a curva. Vamos ver. Neste momento, você já deve estar claro. Neste momento, para você já deve estar claro que a música e imagem vai ajudá-la a compor música convencional, que a música e imagem é a visualização da música convencional, e que boas imagens levam a boas obras, ok? Como um exemplo disso, vamos retomar o assunto curva.
Como um exemplo disso, vamos retomar o assunto curva, o qual discutimos no começo deste capítulo. Tanto na música em imagem quanto na música convencional, evite curvas melódicas que simplesmente sobem e descem, tal qual o exemplo Y, ok? Ou que sobem e descem várias vezes da mesma maneira, tal qual o exemplo Z. No geral, se esforce para ter uma série de curvas, como o exemplo A. Em geral, evite longos saltos para cima, como o exemplo BB. A melodia que vai em linha reta para baixo é comum de ser fraca. Veja o exemplo CC para isso. Quando estiver escrevendo duas ou mais melodias simultâneas, certifique-se de que elas não tenham curvas idênticas, exceto para orgânum, é claro, como mostra o exemplo DD. Tente fazer melodias que tenham formas diferentes, que alcancem seus ápices em pontos diferentes. Como exemplo, os ápices estão marcados por um X, certo? Aí podemos então partir realmente para o último subtítulo desse capítulo, que é instrumentos de percussão. Em adição a instrumentos de sopro, corda e teclas, instrumentos de percussão também podem ser usados em obras de imagem, tanto por si próprios quanto com outros instrumentos. Eles oferecem uma enorme quantidade de recursos. O exercício 9 trabalha isso. Veja. Exercício 9. Escreva uma obra em imagem para instrumentos de percussão e dois outros instrumentos, pode ser sopro, corda. Use os procedimentos listados nesse capítulo. 3. A obra deve durar no mínimo 2 minutos, mas não mais do que 3. Lute por humor e tonalidade. 4. Especifique a dinâmica e outras instruções de performance ocasionalmente. Maravilha! Então esse vídeo aqui conclui o nosso capítulo 14 e podemos então partir para o capítulo 15, certo? Que fala sobre a música popular como uma fonte. Vamos ver esse capítulo no próximo livro. Vamos ver esse capítulo no próximo vídeo.